Isso aí, conversando com você sobre projeto social, ações, iniciativas, né, que abençoam vidas, que elas são feitas a partir do amor. Vocês já disseram, uma necessidade identificada e a partir dali a gente põe o coração, às vezes de uma maneira mais impulsiva, às vezes de uma maneira mais estruturada, mas corre atrás para fazer acontecer e transformar realidades, né? Realidades que estão aí. A gente tem visto que as igrejas têm cada vez mais se envolvido com projetos sociais. Eu acredito que isso também é a missão da igreja, né? Uma igreja, ela existe para divulgar Jesus, mas ele mesmo nos ensinou quando ele estava aqui na Terra, porque o que ele fazia? Ele não cuidava só da alma, né? Ele cuidava também do corpo, ele curava, ele fazia cegos enxergarem, curava leprosos, ele fazia tudo, ele abençoava vidas, né? Ele dava comida para quem tinha fome, ele cuidava do corpo, da alma, do espírito, porque ele sabia plenamente que o homem é um ser integral e precisa de cuidados. Para o homem estar bem, para ter vida plena e abundante, como ele preparou para a gente, tem que estar legal em todos os campos, né? Verdade. Não pode ser essa história só de uma coisa só, tem que ficar legal em todos os campos. Aí eu queria saber o que vocês estão fazendo, porque vocês são gente que faz. Como é que é o teu projeto, Zeni? Então, você falou aí do trabalho de Jesus de forma integral, né? E o Vida Plena, assim, eu acredito que Deus usa todos os modelos. Mas o modelo que ele me deu era um modelo que cuida da pessoa bio, sócio, psico, espiritualmente. Então, hoje a gente está preocupado em bio, corpo, sócio, família, né? Sociedade. E aí a gente tem alguém trabalhando com isso, pessoal de serviço social, psico, a parte de psique, de traumas, tudo isso. E espiritualmente a gente tem a capelania lá. Então, a pessoa chega e a gente faz uma abordagem, uma entrevista de acolhimento, tenta, né, identificar o que a gente precisa fazer em cada uma dessas áreas e oferecer um atendimento integral. Que tipo de pessoa pode chegar? Qual é o foco? Você já tinha falado ali que você trabalha com pessoas usuárias de drogas. Esse é o foco do seu então, projeto? Nós temos duas unidades. Uma unidade trabalha só com reabilitação de dependentes químicos, uma unidade feminina, né? E aí lá a gente faz as entrevistas, quando a família ou alguém identifica um problema assim, nem toda entrevista resulta em internação. Às vezes vai ser atendido mesmo no CAPS AD. A gente também tem um grupo lá na igreja às terças-feiras, que a gente acolhe pessoas que trabalham, estudam, mas são usuários de maconha, de cocaína e querem parar de usar. Então a gente faz uma terapia em grupo com esse povo. Então algumas entrevistas resultam no grupo, outras no CAPS e outras em internação. E aí, no caso de internação, quem nos procura? A gente está aberto lá, né? A maioria são encaminhados por igrejas. Você disse que são dois focos. Um, essas pessoas dependentes químicos. E o outro com crianças com dificuldades no aprendizado. Uma unidade infantil. A gente começou a identificar também na igreja muitas crianças que traziam para a gente conversar e orar, que estavam na escola regularmente, mas não conseguiam aprender. E aí a gente começou a se interessar por esse caso e ver que essas crianças tinham sofrimento mesmo, né? Esses dias eu estava entrevistando uma criança lá e ele disse, tia, falei, qual a sua maior dificuldade na escola? No grupo, ninguém me quer no grupo. Quem quer uma criança que não sabe ler e escrever no grupo? Aí ele falou assim, mas aí, quando eu tenho grupo, eles até me chutam. Mas eu já sei, minha mãe falou que o nome disso é bullying. Não pode me chutar na escola. Né? Quando tiver o trabalho de grupo, eles têm que me aceitar no grupo. Mas aí agora vem para o Vida Plena. Eu falei, e agora o seu sonho para o futuro? Meu sonho é ser aceito no grupo. Eles vão me querer no grupo, tia. E a gente começou a ver que quanto mais cedo a gente identificasse esses problemas, né, seria mais fácil para essa criança ser inserida no grupo, na escola, na comunidade, né? Hoje, uma pessoa que não consegue ler e escrever é muito difícil. A gente tem pessoas lá com 11, 12 anos, 16 anos. Uau! E ainda analfabetas. E algumas com algumas síndromes. A gente tem o caso de uma menina lá que a mãe falou, já botei de castigo, já fiz 1001 e não aprende. Já abracei, já ofereci presentes e não aprende. E trouxe pra gente, a psicopedagoga avaliou e descobriu que ela tinha uma síndrome, ela não aprendia com branco. Então ela precisava de material com fundo amarelo.
E aí, quando a gente deu essa diagnóstico para o Kaique lá local, eles providenciaram todo o material amarelo e a menina foi alfabetizada bem. Pois é, porque isso é uma coisa bacana, né? Porque de repente a criança ou o jovem não aprende, não é porque ela não quer aprender. Ela quer muito. Tem que ter algum tipo de isso. avaliação mais específica para você poder chegar lá. Você trouxe foto para a gente, né? Tem do sim. trabalho que você faz, as fotos já estão aí no ponto. Vamos mostrar? E com crianças, o nosso projeto lá é trabalhar diagnóstico, né, e intervenção. Aí tem algumas das nossas crianças do projeto lá. Tem mais? Uhum. Isso, a Elza é coordenadora lá, psicopedagoga que atua, e é uma reunião de pais. Uhum. Porque os pais se envolvem também com o trabalho. Isso, aí um dos nossos assistidos. Perfeito. Essa é uma sala específica com diversos jogos pedagógicos, toda uma mala própria. Aí a gente adorando ao Senhor, que eles aprendem também sobre Jesus no projeto. Claro. E aí foi a nossa festinha de fim de ano, eles ganharam presentes, a gente conseguiu apadrinhamento, né, para eles. Mais? Pois é, quantas pessoas você tem para te ajudar nesse projeto? No infantil, a gente tem uma psicopedagoga, né, que coordena toda essa parte infantil, é a Elza Nunes, e tem 2 pessoas no apoio. Uhum. E tem os voluntários, inclusive estamos precisando de voluntários, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, que a gente está atendendo 31 crianças e está precisando de mais profissionais. Se tiver alguém que está nos assistindo, é aqui no Rio de Janeiro. Isso, em Seropédica. Seropédica. Se tiver alguém que está nos assistindo que queira se voluntariar, faz como? Pode ligar, né? Uhum. 2082-1468 é o telefone do Vida Plena. Pode fazer Perfeito. contato com a gente. Uhum. E a gente está precisando aí, né, aumentar esse grupo de solidários. Uhum. Perfeito. Antes de pensar aí e você contar para a gente assim ainda algumas histórias de sucesso lá do teu trabalho, eu quero conversar um pouquinho com a Cremilda. E aí, Cremilda, o seu projeto é voltado para que tipo de público? Então, é a idade de 3 a 5 anos. Quando eu comecei esse projeto, mais ou menos uns 9 anos atrás, nós não tínhamos um apoio que hoje já até se tem mais, chamada creche. Essas crianças, hoje uma mãe até consegue colocar uma criança numa escola com essa idade de 4 anos, mas antigamente não tinha nenhuma possibilidade. E essas crianças, elas ficavam à mercê de quê? Elas tinham um entendimento de adulto e pelo nível familiar dessas crianças, né, o que elas absorviam era de forma completamente errada. Eu fico perto de uma comunidade, eu estou ali em Magalhães, Basto, hoje, e o que eu vi, assim, são coisas assim que me emocionam de falar, porque eu estava te falando, é a batida do meu coração. E eu vi, assim, crianças que tinham os pais presos, né, criado por vó, e quem deixava na porta do instituto era a irmã mais velha, e era uma coisa louca. E eu ficava olhando aquilo tudo, e assim, o conceito, eu amo família. Então, o conceito de família para aquelas crianças era nenhum, era nada. E eu queria fazer alguma coisa com base familiar. Isso fervia dentro de mim. Só que, como eu te falei, recursos. Eu sou muito impetuosa no que eu quero fazer. E quando eu recebo de Deus uma revelação, eu tenho certeza de que eu posso ir porque Ele vai me acolcher. Eu tenho certeza disso. É isso aí. E um dos maiores acochamentos que eu tive foi a minha família. Porque meu marido tem 1,90 m e a gente já até brinca com ele, tira no jardim de infância. Porque as crianças, por não terem uma figura paterna, alguns deles, agarrava na perna dele, sabe? E ao tio Moisés, sabe? Os pais queriam conhecer, os avós, quem era o tio Moisés. E eles conheciam mais meu marido do que eu. Porque a gente começou a detectar que a necessidade deles era a figura paterna em casa. E essa coisa, assim, foi crescendo cada vez mais dentro da gente, que a gente precisava, muito mais de que seria uma parte pedagógica em si, a gente precisava dar conceito de família para essas crianças. O que você montou foi como se fosse uma creche? Exatamente. Só que eu tive um feeling nisso. Eu tinha que dividir a parceria com o pai e com a mãe. Eu não podia ter uma creche integral.
Então, assim, me dá teu filho. Que eu cuido. Me dá, não. Porque é muito fácil, por causa do perfil de determinadas mães que colocavam os filhos lá, então era fácil. Aí eu estava dando uma legalidade para uma vida errônea. Então, me dá o teu filho 12 horas, dá que eu cuido. Agora, as outras 12 é seu. A menos com um estudo de caso que nós temos lá, ou criança que a mãe trabalha, que é constante, ela fica conosco o dia inteiro. Mas caso contrário, a metade do dia é seu. Você precisa ter a responsabilidade. Exato, desenvolver Eu divido com você. Perfeito. Eu divido com você, divido com amor e carinho. Aí quando o sucesso é quando a mãe consegue um emprego e aí ela chega e pede, dá para ficar o dia todo? Quando ela sente a transformação do filho, que o filho em casa está orando, que o filho em casa está menos rebelde, porque nós detectamos, através das psicólogas, da ação social, nós detectamos o impulso, o reflexo da criança dentro de casa, criança já com movimentos sexuais, com 3 anos de idade. Né? Então você vê assim, o que é que está aprendendo? Aí você tem que desconstruir isso paulatinamente, todos os dias, voltar a criança a ser criança. E meninos brincando já com bonecas, porque são criados por mãe, por irmã, então eles absorvem toda a identidade feminina e começam a trocar. Então tudo isso a gente começa a detectar. Eu vou fazer um comentário, é só provocação. Nenhum problema menino brincar com boneca. Não, né? de forma alguma. Mas não em exagero, né? Não em exagero, né? Desde que ele seja o pai, né? Brinque com a boneca e seja o pai. Né? Mas isso não é preconceituoso, mas é uma realidade que vem de uma base familiar. E quando você detecta isso com amor, com carinho, você tem como mexer no desenvolvimento do futuro adulto. Dá à boneca o seu papel naquele contexto. Isso, social ali. E assim, a gente tem muito mais para fazer com coisas simples, com atitudes simples, de inserir o contexto familiar na cabeça dessas crianças. Quando você vai lá, você vê todo mundo de uniforme, bonitinho. Eu queria ter trago as fotos, eu não tive... Estou devendo. Mas você pode entrar no site, botar o IPASBA lá, quem estiver nos assistindo, e você vai ver esse trabalho com muita verdade e doação de vida. O IPASBA, para mim e minha família, é a batida do coração da gente. A gente você ama. também precisa de voluntários? Você também precisa de suporte? Eu preciso. Eu dei uma cancha aqui para ela, né? Preciso. Foi lá, se você precisar... Eu preciso de suporte de todas as áreas. Eu preciso do suporte financeiro, eu preciso do suporte de gente. Eu já tive uma demanda de voluntário, eu já tive 15 voluntários, olha que coisa linda. Mas o voluntário cansou, porque muitas das vezes as pessoas olham o projeto social como um ganho financeiro. E aí ele começa com gás te ajudando, e você fala assim, vou contar com ele. Te falei coisa... Agora foi. Não foi, agora vai. Esse aí foi uma revelação, veio. Bum, daqui a pouco os 4 pneus furam. E aí você olha, ele cansou, aí você recebe um telefonema, olha, hoje não dá pra mim, não, né? Assim, olha, hoje não vai dar, não tem aquela responsabilidade. Então, as pessoas que eu tenho hoje, eu pago. Tem que ser pago. Elas são assalariadas. E é o grande milagre do ministério da missionária Clemilda. Por isso que é muito legal se a gente consegue ter voluntários, um número bem significativo de voluntários, até para revezamento, né? Para as pessoas não desistirem, porque um dos problemas de trabalhar com voluntários são uma bênção, mas muitas vezes é isso, né? O comprometimento. É verdade, porque cansa. Na verdade, o projeto social, né? Para quem não tem esse amor, porque eu falo que é uma coisa que ferve, cansa. Cansa, porque é só dar, e não tem jeito, né? Mais uma vez eu vou contrariar você, eu acho que não é só dar, a gente recebe, só que não recebe grana de volta. Mas eu sei que você está falando a mesma coisa, estou te provocando. Eu sei que você adora me provocar, eu aceito, porque essa vivência no estado do social, de fazer o projeto, a mente das pessoas está em receber.
grana, mas o que se recebe é bênção, é vida transformada. E é incomparável. Uma criança que ela muda o comportamento, que ela se reencontra no seu contexto de família, isso não tem preço. A gente chega a criança lá batendo na professora, assim você vê que aquilo veio uma construção de berço, e aí daqui a pouco está trazendo um matinho de casa e dizendo, minha tia querida, olha, isso não tem preço. Isso é recompensador. Onde você vai comprar isso? Você provocou mudança só naquela criança? Porque se aquela criança está vindo assim, você está provocando mudança na família daquela criança. Com certeza. E fundamental, né? Quer dizer, áreas de atuação dos projetos de vocês, que são áreas que a gente vê uma carência enorme no nosso país, né? Pessoas que tenham vícios, né? Façam uso de droga, hoje é uma praga na nossa sociedade. Ter uma âncora, não basta falar de Jesus, mas a gente fala e a gente oferece um caminho de cura efetiva para essas pessoas, né? O outro segmento das crianças, a questão da aprendizagem, não é isso? Que você trabalha fundamental. E família, algo que vem sendo tão bombardeado pelo Satanás, né? Porque ele sabe que quando ele destrói a família, ele também destrói o indivíduo. E a gente poder trabalhar e resgatar esse conceito é bênção e bênção pura de Deus. Queridas, eu já vou para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e quando a gente voltar, considerações finais de vocês, tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima.